A gente fala que a Amazon trabalha duro, se diverte e faz história. Ao longo da jornada, a gente quer garantir esses 3 aspectos ali. Fazer história vem também nessa graduação. Cara, você acabou de terminar a sua jornada de onboarding. Foram, 6 horas em sala de aula, hora de treinamento prático, em segurança, na parte técnica, né, do trabalho que você vai executar. Isso aqui precisa ser respaldado. Você fez história já. A pessoa nem colocou a mão nos produtos ainda, mas ela tem que ser celebrada. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Revolcast, um podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo e eu estou aqui com o Nilson Figueiredo. E aí, pessoal? Pode lá? Pode falar? Pode. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Richard? Mais um episódio aqui do Revolcast. E o que você ia falar sobre mim? Você ia falar coisa boa? Cara, não tem muita coisa pra falar. Não tem muita coisa pra falar, não. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Eu gosto quando ele me apresenta, não só fala cargo, né? Fica muito formal. Quando ele fala, mas ele também é meu amigo. Você sabe que eu gosto. Esqueci de falar isso, né? Não sei, eu te falei alguma coisa? Não, eu vou botar no roteiro. Põe no roteiro. E, Richard, muito animado aqui com esse episódio. Isso aqui, posso dar um spoiler que vai tocar o coração? Pode dar o spoiler. Esse aqui, acho que, de novo, pessoal, sendo desafiado, ano 2 do Revocast, a trazer cada vez um episódio inédito, um estudo de caso inédito, e hoje não foi diferente. Eu tô muito feliz com o episódio de hoje, e vou até passar a bola pra você pra fazer aquela narrativa, senão eu vou começar a entregar o ouro aqui. Senão começa. Então vamos lá. Todo mundo aqui já fez um pedido na Amazon. Né? Como? Acho que é todo dia já se bobear, eu tô fazendo um pedido na Amazon. Pois é, minha esposa nem se fala, mas vamos lá. Todo mundo já fez um pedido na Amazon. E o que garante que o seu pedido seja entregue com qualidade no prazo? Muitas pessoas não sabem, mas são 17 mil associados que trabalham dentro do centro de distribuição e na entrega final. Agora, imagine que você recebe o seguinte desafio. Você precisa fazer um onboarding dessas 17 mil pessoas. Já tem um primeiro onboarding lá que está muito focado em mostrar as tarefas. Mas você, com toda a sua experiência, você sente falta do coração. Então você desenha um novo onboarding. Você traz a cultura da empresa, o porquê do trabalho, a história e o seu impacto na ponta. Pessoal, só para deixar claro, estamos aqui falando do onboarding da Amazon, tá? Não é qualquer empresa ou qualquer case, não. E onboarding não só de colaborador, associado. De associado, exatamente. Aí eu já pergunto, quem está curioso para saber mais? Hoje estamos com a Bruna Belotti, que é Senior BP de aprendizagem da Amazon. Bruna, seja bem-vinda ao Revocast. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. Bruna. Cara, é um prazer estar aqui, falando de um programa que particularmente eu amo, então... vai ser um prazer falar dele. Por trás de sorriso é... E um programa premiado, né? Premiado, que eu nunca imaginei que ia acontecer, assim. Uma coisa é você ter um programa que é, muito querido internamente, mas você expor o que você tá fazendo dentro de casa e as pessoas gostarem e verem valor no que você faz fora da empresa. E agora no podcast ainda, falando mais ainda. Exatamente. Eu tô bem animada, assim. Particularmente Por Trás de Sorriso é um dos programas que, assim, mais me deu... oportunidade de crescer junto com o produto. É uma área muito nova, a gente pode falar mais sobre isso. Legal. Mas é um prazer estar aqui, de verdade. Obrigada pelo convite. Que legal. Você já começou falando o nome do programa. Exato. Mas antes da gente falar do programa, eu queria que você falasse um pouco do desafio. Né? E até explorasse um pouco o cenário da Amazon, que muitas pessoas podem não conhecer muito o que está por trás da Amazon, não só do sorriso. Adorei. Não, até porque quando a gente fala de Amazon, assim... É muito interessante porque todo mundo olha para o que já está pronto, né? A gente olha para a Alexa, a gente olha para o Prime Video, a gente nunca pensa, como é que meu produto chega ali na caixinha dentro da minha casa, né? Acho que é mágica, né? É tudo mágico, assim. A gente tem lá um gnomo que a gente faz as coisas acontecerem. E chega rápido, né? Chega muito rápido. É igual o Papai Noel quando a gente é criança, né? De repente, tá lá embaixo da árvore. Como um passe de mágica, e a gente vai continuar investindo em velocidade, então o que hoje a gente espera em um dia... Aguardem, vai acontecer muita coisa para ainda acelerar esse processo dentro do Brasil, que eu tô muito animada.
Eu não tenho dúvida. A gente tem amigos que moram nos Estados Unidos, inclusive o nosso sócio, né, da Revo mora nos Estados Unidos, mora em Orlando, e ele fala que o timing da Amazon de entrega lá fora já é horas, né? Exato. Aqui a gente fala de um dia para o outro, lá ele fala de, se não for no mesmo dia, talvez eu nem peça, né? Exatamente. Então lá já é uma outra realidade. Né? É um diferencial, né? Então, poxa, as pessoas hoje escolhem quem vai entregar mais rápido. Então, a gente precisa estar mais próximo para entregar isso para o cliente. Muito bom. Brasil vai investir cada vez mais para que isso aconteça. E para que isso aconteça bem, a gente precisa cuidar das pessoas que estão por trás dessa jornada, né? Então, quando a Amazon fala que vai entregar o seu pedido em horas, o que está por trás disso tudo, né? Centros de distribuição não só com processos muito bem distribuídos, né? Muito bem criados. Centros de separação que vão acelerar essa jornada para que teu pedido fique mais próximo ainda da sua casa, sem demandar tantos recursos, né? Sem demandar tantas rotas de operação, né? De logística. E uma operação de final de linha, né? De entrega, se a gente está pensando aí quase numa operação de correios, que funcione muito bem, e com tudo isso, para que isso ocorra da forma que a gente espera, a gente precisa de pessoas muito bem capacitadas, né? Muito bem capacitadas e animadas para fazer aquilo acontecer. Perfeito. Então, assim, a gente fala muito na Amazon que cada um de nós somos líderes, independente do seu cargo de liderança, da sua hierarquia, né, que a gente comentou também há pouco. É fundamental que a gente capacite todos para fazerem aquilo acontecer, se sintam parte dessa grande engrenagem. Né? E te explica uma coisa, quando a gente fala associado, né? O Richard falou 17 mil associados, o que até para o pessoal que está ouvindo a gente, o que seria um associado exatamente? Associado dentro da Amazon é toda pessoa que está dentro dos nossos centros de distribuição, separação e entrega, fazendo as conexões com o seu pedido. Então, se hoje você pede uma caneca, vai ter um associado no nosso centro de distribuição que pegou essa caneca, recebeu, classificou, colocou ela, foi armazenada por um tempo, até com que você pedisse essa caneca, e a partir do seu pedido, ele vai lá, pega a sua caneca, vai fazer toda a embalagem e mandar para as próximas linhas desse processo. Mesma coisa acontece uma vez que chega, né, no centro de separação e na última linha de operação. Então, associada é toda pessoa que é contratada, sim, terceirizada, né, por outras agências, para que essa logística toda interna funcione bem. Legal. Então a gente já tem um entendimento aqui de que não é um funcionário da Amazon, mas é um parceiro, vamos dizer assim, um terceiro. Também não é um parceiro vendedor. Não é. Exatamente. É todo mundo que mexe na caixa, né? Exato. Todo mundo que mexe na caixa, dentro dos espaços da Amazon, porém, que são ali providos, né, que são... como é que fala? Integrados por uma agência que é externa. Muito bom. E aí você falou que o desafio já existia um onboarding para eles dizendo muito tarefas, né? O que tem que fazer, o que você precisa fazer. Era assim que vocês recebiam um novo associado. E a ideia foi mudar essa página, né? Exato, porque uma coisa é você passar a execução, né? Do que eu espero de você para fazer a pegada certa na hora de pegar essa caneca, esse produto do cliente, da forma mais segura, da forma que permita a maior qualidade, né, na hora desse item chegar para o cliente. Mas outra coisa é eu te explicar o porquê. Por que você tem que ter todo esse nível de cuidado? Não é porque a Amazon é chata. É porque a gente quer garantir a melhor experiência para o cliente e para você também. Quando você pensando na cadeira do associado, né? Quando a gente pensa no nosso cliente, a gente tem que pensar em todos eles. E um cliente que estava faltando a gente olhar com mais cuidado era justamente esse associado. Então, o por trás do sorriso, né, essa jornada de onboarding repensada, quando a gente olha o problema como eu consigo garantir que as pessoas entendam o porquê que a Amazon faz as coisas da forma que faz, se eu não provenho essa experiência para eles. Então, eu preciso garantir que todo associado ao entrar entenda a cultura da Amazon. Não vai ser no mesmo nível gerencial, que a gente faz uma super imersão, a gente pode falar disso em outro momento, mas eu preciso garantir que essa pessoa também se sinta encantada pela experiência, pela informação que a gente provê, para além da execução de tarefa. Então, a gente vai falar justamente sobre isso. Muito bom, muito bom. Imagino até porque, assim, se eu no papel de cliente, chegou um pacote lá da Amazon para mim, e por acaso eu nunca tive problema, mas assim, se chegasse, né, hipoteticamente alguma coisa errada, eu não ia falar, foi o associado, eu ia botar na minha cabeça que o problema é justamente a Amazon, né? Exatamente. Todo mundo esquece, infelizmente, das pessoas que estão por trás, mas elas são fundamentais para que o seu pedido chegue na hora certa, sem estar amassado. Nada mais chato que, por exemplo, você pedir uma blusa, poxa, ela tá rasgada, manchada. Quem vai conseguir uma ter... Uma TV quebrada. Exato. É o prejuízo muito alto. Exatamente. E eu preciso de alguém qualificado que entenda os processos, que entenda a rotina, mas que esteja ali olhando pedido por pedido e
empoderada de entender, cara, eu tô vendo uma TV que é amassada, pô, tô vendo uma TV quebrada, tô balançando essa caixa, tá com um som estranho. Como eu consigo garantir que essa pessoa entenda o que fazer com aquele pedido, naquela situação, mas que também queira fazer, né? Esteja engajado para falar, olha, levantar a mão e falar, ó, tô saindo do meu processo aqui, tô colocando mais trabalho na minha mão, por quê? Porque eu entendo que é importante para a experiência do cliente. Legal. Isso faz parte de um processo de encantamento. Eu não posso deixar isso E pra essas trás. pessoas não tinham isso em mente, assim, não é automático assim, teoricamente, falam, mas isso é óbvio, claro que ele tinha que ter. Mas é um ponto muito importante, né? Porque quando a gente olha até para o dia a dia da logística, da operação, né? Muitas vezes a área de operação é sobre executar com excelência. Às vezes a gente esquece o quanto a gente precisa mexer com as pessoas para que isso ocorra, né? Então, embora pareça natural, em nenhuma região isso acontecia. Então a gente teve que repensar a jornada de onboarding para agregar esse pensamento, né? Esse olhar mais voltado a pessoas. Eu acho que ao longo também da trajetória da Amazon, acho que até num passado mais recente, acho que foi em 2023, a gente tem remodulado a nossa forma de operar para não só olhar a excelência operacional, mas também olhar a excelência na forma de marca empregadora, né? Então, antes até de eu entrar um pouco do porquê, da forma e um pouquinho do desafio, se eu não estou enganada, foi 2023 que a gente agregou 2 princípios de liderança novos, que é ser a melhor, buscar ser a melhor marca empregadora da Terra. Legal. É um desafio, Nossa. e o buscar é intencional, porque a gente sabe que é um processo contínuo para que isso ocorra, mas também o entendimento, né, no segundo princípio de liderança novo, de que escala traz uma responsabilidade maior. Então, a gente está falando aí de 2 princípios de liderança que desafiam as pessoas a falar, cara, como eu cuido das pessoas aqui dentro e das comunidades que a gente serve lá fora. Muito bom. O Por Trás do Sorriso, né, esse programa também veio com essa mentalidade, mas também não só para trazer um produto que esteja cada vez mais conectado com a direção que a gente está indo, mas também porque é extremamente necessário para a nossa área de operação. Se a gente não tem os nossos associados bem preparados, entendendo quais são os mecanismos, e não só isso, se sentindo engajados e se sentindo importantes, eu não posso contar que a liderança está 100% do tempo vendo se a sua caixa está amassada, se vazou, né, o sabão líquido, para quem é de operação vai saber muito bem. Isso acontece com frequência. Eu não posso contar que a liderança está lá todo dia para ver isso. É o associado que vai ver. Então eu preciso cuidar dessa pessoa. Muito bom. Tudo que você fala, assim, a gente começa a pensar, a gente lá em frente ao computador pedindo a coisa, vendo na mente, né, isso indo para uma pessoa, aí você começa a visualizar o tamanho O que da está por operação. trás, né? Dificuldade logística, né? disso. Complexidade e tudo mais. É muito grande. E aí, quando a gente está falando de complexidade, né, a gente falou aqui de 3 linhas de operação. Primeira linha, onde tudo fica armazenado, separado, e que vai ser entregue para, né, para você, para todos os nossos clientes. Cada site tem a sua complexidade. Então, a gente tem aí, quando a gente pensa no onboarding... Cada site, você quer dizer cada centro de distribuição. Cada centro de distribuição e cada linha de negócio. A gente não chama é site de www site. Não, exato. Obrigada. A gente usa muito esse linguajar interno, então, por favor, qualquer hora que não fizer sentido, me traz. Mas é justamente todas as plantas operacionais que a gente tem ao redor do Brasil. Você pode dizer que são quantas? A gente tem hoje... Pode sim, é aberto ao público. A gente tem hoje 9 plantas dentro do Brasil, que a gente tem todos os armazéns. A gente tem hoje um centro de classificação. E só na última linha, e esse número provavelmente eu vou errar porque todo dia está ampliando, a gente tem 23 sites de entrega de última linha, né? Então atua ali muito similar aos Correios. E esse ano a gente vai realmente expandir cada vez mais para ter essa entrega mais rápida, tá? Cada vez mais próximo dos nossos clientes. Então, quando a gente olha para essa complexidade de plantas, cada planta executa uma função, né? Uma tarefa muito específica. Eu tenho turnos que são diferentes. Eu tenho treinamentos e, assim, realmente estrutura física nas plantas que são diferentes. Então, quando eu olho para o onboarding, por mais que eles são similares, né, é a mesma jornada, é a mesma visão, é a mesma solução, tem que ser diferente para cada linha de negócio. Primeira complexidade está aí. Eu tenho que ter um programa global, padronizado, que funcione para 3 linhas de negócio que já são distintas. Beleza. Eu tô olhando eu vou olhar só para o Brasil nesse contexto. Eu tô olhando para um país continental. Eu tenho outra complexidade. Que não tem uma infraestrutura muito bem desenvolvida como os Estados Unidos e Europa. Começa por aí. E outro ponto, eu tô falando de uma mão de obra que não é direta. Porque o Por Trás do Sorriso ele nasce nos Estados Unidos com essa visão de mão de obra direta.
Quando ele chega para o Brasil, eu tenho que remodelar esse programa. Porque não cabe trazer os mesmos conteúdos, trazer a mesma experiência, desde a preparação dos facilitadores até realmente a facilitação do programa de onboarding, da mesma forma que é feito nos Estados Unidos. Então, a gente tem também esse olhar. E outro ponto também, é muita complexidade. E um outro contexto também, né? A gente está falando do Sul Global. O Sul Global muitas vezes não tem... O que é Sul Global, só para quem não entende? Então, para quem não entende um pouco da estrutura da Amazon, a gente olha muito para América do Norte, então composta aí de Estados Unidos, Canadá, a estrutura da Europa e todos os outros países que a gente está expandindo cada vez mais, né, a nossa malha, é o que a gente considera o Sul Global. Então, a gente está falando de países como Japão, Índia, Singapura, Oriente Médio, né, composto da Arábia Saudita. O próprio Brasil está nisso, né? Brasil está nisso, o México está nisso. Então, quando a gente olha isso global, é literalmente qualquer país que hoje a Amazon tem operação direta, porém não é nem Estados Unidos nem Europa. América do Norte nem Europa. Então, essa é a organização. E quando a gente pensa nas necessidades dessa organização, que é muito ampla, grandes são as chances de eu não ter os mesmos recursos da América do Norte nem da Europa. Então, esse já é um cuidado... Fato, né? Já é um fato. Pois é. Já vai chegar diferente. Vai chegar diferente. Então, esse cuidado pra gente foi fundamental. Então, o Brasil vem como uma das primeiras regiões assim, implementadas em que a gente teve que fazer todas as adaptações para caber para a realidade desse Sul Global. Então, isso eu tô achando fantástico. Assim, o que você está dizendo é um programa que começou nos Estados Unidos para funcionário, para colaborador próprio. E aí o Brasil é o primeiro país do Sul Global que você desenhou aí pra gente, né? O primeiro país a importar essa solução, porém cheia dessas tropicalizações, vamos dizer assim, né? Lá não tem motoboy. Começa por aí. Exatamente. Aí, não tem motoboy, não tem trânsito de São Paulo. E aí, assim, já não é mão de obra direta. Então, você tem que fazer todas essas... O primeiro país a se aventurar, né? Desbravar isso aí. Que legal, hein? Orgulho Brasil aí. Ó. Demais, demais. E depois foi exportado pro resto do mundo, né? Foi. Legal. Eu tive a oportunidade... Obrigada. Assim, pra mim foi um grande orgulho porque eu tive a oportunidade de estar nesses países. E eu acho que outra coisa também que me encanta ao longo desse processo, foram muitas coisas na realidade, foi que desde a implementação, por exemplo, da Arábia Saudita. Primeiro, eu nunca imaginei estar na Arábia Saudita, muito menos pensando em treinar pessoas de lá para executar um programa que o Brasil foi pioneiro. E você chegou aí para lá? Fui. Ah, que demais. Fui. Uau. Eu fui em 2 sites lá, que são os sites que a gente faz o armazenamento, para treinar as pessoas que vão executar e vão dar continuidade para Por Trás do Sorriso lá. Caramba, então, assim, tem todas essas especificidades que a gente tem que pensar. Porque a forma de trabalho e as dificuldades que a Arábia Saudita, Egito, que seja, tem, são muito similares ao Brasil. Então, funcionou muito bem. E o Brasil, outra coisa que eu me orgulho muito, é que a gente tem um olhar para pessoas muito grande. Então, as adaptações fomentaram cada vez mais o coração que você falou, né? Então, a visão do produto, cara, foi muito ampliada. Por exemplo, a forma que a gente... da visibilidade das pessoas que a gente está recebendo no site, nas nossas plantas operacionais, foi um insight de uma treinadora aqui do Brasil. Falou, cara, a gente tem algumas TVs aqui no site, né, na planta. A gente não pode colocar ali a fotinha da turma que foi graduada? Claro! A gente começou a exportar essas melhores práticas. Tudo isso começa no Brasil, porque a gente tem esse olhar muito grande, muito carinhoso com as pessoas que a gente recebe. Sim. Muito bom. E aí, voltando pro programa, você estava falando que ele é um processo de encantamento, né? Foi, assim, algumas frases importantes aí que você falou. E é muito... Eu queria entender um pouco melhor como é que é esse processo. Você fala da cultura da empresa, mas eu imagino, né? Que não vai ser assim, a cultura da Amazon é essa cartilha, agora você aprendeu a cultura, né? E eu queria ouvir um pouco mais de você, assim, já esse desenho da solução em si, né? Como é que é a metodologia para poder entregar esse processo de encantamento? Uma coisa que eu já peguei aqui, que foi bem legal... você falar, a gente começou a contextualizar o porquê das coisas. Aí é meio que voltando lá no Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é saber o que está por trás do que você está fazendo, né? Exatamente. Mas assim, elabora mais pra gente, só pra gente conhecer um pouco mais como é que foi esse processo de encantamento, né? Claro, então assim, tem muitos pontos, né? Quando a gente olha essa jornada de encantamento, a principal função eu tenho que deixar esse associado, após o onboarding, com a noção de que ele é importante. Porque não só, ele é fundamental para que o produto chegue na mão do nosso cliente, com a qualidade que a gente espera, mas também porque caso a gente perca esse associado ao longo dessas primeiras semanas, porque isso pode acontecer, né? A gente está falando aí de attrition de pessoas, o negócio perde. Então tem uma necessidade muito latente também do negócio de manter essas pessoas. De retenção, né?
Completamente. O Behind the Smile, o Por Trás do Sorriso, vem com essa mentalidade. Então, ele nasce de um problema de negócio. Por isso que, assim, é um produto que particularmente eu sou apaixonada. Percebemos. Recebi esse feedback na apresentação do IBDI, do evento que a gente participou. Foi muito legal. Muito bom. Quando a gente olha para essa jornada, é fundamental que a gente tenha, primeiro de tudo, o dia 1 deles, né, o seu dia de integração na Amazon, em que a gente vai falar de cultura com uma pessoa que foi treinada para te receber, para facilitar essa jornada. Não é uma cartilha que a gente vai entregar, começa por aí. Falta de pessoalidade, né? A gente precisa desse contato humano. Então, essa pessoa foi treinada para te receber, vai falar de cultura, vai ter momentos para tirar dúvidas. A gente tem vários vídeos de associados ao redor do mundo, na realidade, falando um pouquinho da perspectiva deles também. Então, já começa a trazer, é global. Você está num lugar global, né? Olha a pessoa da Arábia Saudita. E eu anotei essa aqui, porque você está falando que tem depoimentos de outras pessoas, já é uma prova social, né? Exatamente. Tanto dos associados, né, de outros países, falando que o que você mais gosta na Amazon? Cara, são as pessoas. Eu tô lembrando dos vídeos enquanto eu falo. Mas também de clientes. Por quê? Porque isso dá respaldo do quanto é importante o resultado final do seu trabalho. Então tem muito depoimento de cliente falando, cara, vocês não sabem quanto é importante para mim, como uma mãe de 3 filhos, ter os pedidos ou as necessidades dos meus filhos sem eu ter que ir pra rua. Né, pra ir lá comprar. Eu tô me conectando. Não é? Eu, como pai de 3, Pronto. eu tô me conectando, porque eu tô com uma filha pequenininha em casa e, assim, todas as mamadeiras, tudo que veio de coisa, foi tudo sem sair de casa. E às vezes você quer abrir a porta e magicamente ter todos os seus problemas resolvidos. A gente acaba concedendo esse desejo, né? Se quiser meu vídeo, eu faço também, né? Por favor. Vou fazer meu depoimento contando isso aí. Eu consegui comprar todas as mamadeiras. Temos um cliente brasileiro já para trazer. Então é um pouco desse empoderamento que a gente quer dar. Eu não posso falar o quanto... Cara, você é muito importante. Eu posso ficar de joelhos e falar, você é muito importante. Fica, assim, entenda a importância do seu trabalho. Mas nada melhor do que um cliente, do que seus pares falando isso. O que eu tô achando bem curioso, desculpa o parênteses, mas aí até me corrija aí, mas o que eu tô percebendo, assim, você vê, em nenhum momento que você tá trazendo é entrega de conteúdo, percebe? É uma coisa muito assim, muito mais fazendo a pessoa se conectar no emocional, fazendo ele refletir o que tá por trás do trabalho dele, né? Em nenhum momento você falou assim, ó, antes era só tarefa, né? Isso. Mas você vê, pouco se fala agora para atingir esse objetivo de encantamento, você não tá... falando, a Amazon tem tantos sites ao redor do mundo. Decorem até o final do onboarding. E ela né, tanto na capital, aberto, e tá na bolsa. Em nenhum momento você tá falando só de pessoas, né? Exatamente. A gente quer falar do qual é o impacto da Amazon na comunidade. Porque pra gente isso é importante. Cara, a Amazon tem mais de 280 mil, associados ao redor do mundo. Muito legal. Por que isso é importante para o associado? Eu não estou entregando uma importância, né? Então, a gente traz dados por exemplo, curiosidades. A Amazon, acho que em 2023, fez mais de 6 milhões de entrega. Caraca! 6 milhões, 6 bilhões de entrega. Eu não consigo nem imaginar esse número. 6 bi? 6 bi. Bi com B. 6 bi com B. Então, assim, a gente está falando de escala, de impacto. A gente não está falando de nada que, ao final do onboarding, a gente não tem nenhum teste para validar o seu conhecimento sobre a nossa cultura. Não é isso que a gente quer. A gente quer te dar visibilidade do quanto esse negócio é grande, do quanto é importante e você faz parte disso. Essa é a brincadeira. Então, a gente dá esse contexto do quanto é importante cada pessoa ali dentro. A gente fala do negócio de operações. Então, tudo que eu expliquei, né, da primeira milha, a gente também considera a primeira milha, né? Centro de distribuição, de separação e centro de entrega, a gente contextualiza também. Porque eles podem estar em qualquer momento dessa jornada. Mas eles têm que entender que tem gente, tanto antes quanto depois, esperando, né, o suporte, a ação dessa pessoa. Então, a gente dá esse contexto, mas nada muito de conteúdo, né? Que você vai sair da sala de onboarding e falar, vai ter que fazer uma prova depois. Né? Não aguento mais. Nossa, a Amazon foi fundada em 1900... Não, tá tudo certo. Então, tem desse primeiro dia, que é cultural. Lógico, tem conteúdos de compliance. Então, por exemplo, falar de segurança, fundamental. No centro de distribuição, por exemplo, eu preciso garantir que essa pessoa saiba onde é a saída de emergência, qual é o nosso plano de emergência. Perfeito. E esse primeiro momento de onboarding, uma vez acabado, a gente tem uma graduação. Segundo ponto de contato que a gente tem com o nosso associado. Porque dentro do nosso, né, da nossa forma de fazer, da nossa forma de trabalhar, a gente fala que a Amazon trabalha duro, se diverte e faz história. Ao longo da jornada, a gente quer garantir esses 3 aspectos ali. Fazer história vem também nessa graduação. Cara, você acabou de terminar a sua jornada de onboarding.
foram, assim, 6 horas em sala de aula, hora de treinamento prático, em segurança, na parte técnica, né, do trabalho que você vai executar. Isso aqui precisa ser respaldado. Você fez história já. A pessoa nem colocou a mão nos produtos ainda, mas ela tem que ser celebrada. Eu adorei isso. Trabalha duro, se diverte, faz história. E faz história. Fundamental. Poderia ser a nossa da Revo, né? Porque a gente trabalha duro, a gente se diverte e faz história. Aí, ó. Vamos botar lá, botar na parede. Lá. Similaridade. É isso. É a forma que a gente trabalha. Então, a gente precisa garantir que esse segundo ponto de contato aconteça. E um terceiro ponto também, que acontece só na estrutura de onboarding, tá? Tem outra coisa que eu quero mencionar também, espero que eu não esqueça. A gente tem o que a gente chama de acompanhamento, em que na segunda semana de onboarding, a mesma pessoa que te treinou, ou uma pessoa da mesma área, que é a área de treinamentos, né, dentro dos nossos centros, vai entrar em contato. Cara, e aí? Você tem alguma dúvida? Como tem sido a sua jornada de onboarding? Lembra da gente, da nossa sessão? Ficou alguma dúvida em relação aos aspectos de pessoas, segurança? Você tá entendendo bem seu treinamento, né, técnico? O que você tá achando da sua área? Tá tudo bem com o seu relacionamento com a sua gestão? É isso que a gente quer entender. Porque a gente quer garantir que essa pessoa se sinta apoiada. Outro pilar fundamental do Por Trás do Sorriso, do Behind the Smile, é que a gente tem um senso de comunidade e suporte ao associado. Porque se essa pessoa não se sente suportada, como eu vou garantir que essa pessoa queira suportar o nosso cliente? Queira fazer a mais, né? Você até usou a palavra que se chamou associado de cliente também, né? Perfeito. Então, acho que isso é legal. Então, ele não é vamos dizer assim, um funcionário no meio da cadeia, um funcionário terceiro no meio da cadeia. Vocês veem ele como um cliente para que ele possa ser... Né, se ele for bem tratado, ele vai tratar bem meu cliente. Exatamente. Ele é meu cliente interno fundamental. Sensacional. Se meu onboard não está sendo efetivo para ele, esquece essa experiência. Até porque, como ele é terceirizado, vocês não fizeram processo seletivo. Exatamente. Né? Então, ele vem lá, pronto, selecionado, e você tem que aculturar ele. Você não consegue aculturar isso na entrevista. Exatamente. É um desafio muito grande. Não, ainda com certeza. Você pensando no Scout Brasil. Exato. Então, é um cuidado que a gente tem que ter já no primeiro dia para fazer esse encantamento e acompanhar o desenvolvimento dele. Se essa pessoa não tem esse suporte interno, que esse suporte também é provido pela Amazon, mas também é uma mão de obra terceira, curiosidade, os nossos facilitadores também fazem parte da mesma agência. Todo mundo ele tem que estar falando a mesma língua de cultura. Porque independente da cor do seu crachá, porque é a única coisa que diferencia a gente ali no dia a dia, no fazer, a gente não tem a Amazon dentro do Brasil, né? A gente tem uma terceira executando logística. Então, todas essas pessoas dentro dessa cadeia de onboarding precisam estar encantadas e vendendo e vivendo a cultura da Amazon. Perfeito. Então, depois eu falo mais. E explorando a solução, claro. eu tô bem curioso, assim, até pela dimensão de plantas e muita gente espalhada, assim, o que disso é tudo presencial, alguma parte é virtual, a pessoa se conecta, faz como é que é, vamos dizer, a distribuição desse conteúdo, né? Perfeito, não vai numa caixinha, infelizmente, mas um dia quem sabe. Tudo é presencial, dentro de sala de aula, então as nossas plantas de distribuição, todos têm estrutura para receber um treinamento presencial em sala de aula. E os treinadores são locais, então não tem nenhum tipo de viagem, né, alocado para fazer esse treinamento. Esse treinamento ocorre semanalmente, para você ter uma ideia, né? Imagina, pelo tamanho, pelo giro, né? Em eventos de pico, por exemplo, de venda. Semana do Consumidor que está chegando, a gente tem também... Agora, uma curiosidade, assim, pensando em Amazon Black Friday, Natal, né? Exatamente. E pelo porte tecnológico de você, assim, não vem uma ideia de uma parte disso, nada ser digital? Não, porque eu penso assim, a Amazon gigantesca. Calma, cara, não precisa vender nada, não é vender, não. Tudo bem? Eu fico só curioso, curioso que eu faço assim, cara, a Amazon na escala dela, que entrega tudo virtual, né? Que entrega verdade. Tudo, né? Não, claro que eu vejo muito valor aqui e o porquê das coisas serem presenciais, né? Mas até o processo número, de encantamento, mas como o número é muito grande, eu imaginaria alguma coisa, assim, um chute aqui, alguma coisa híbrida, né? Sim. Então, começa presencial, depois ele é impactado por um vídeo, depois ele faz algum e-learning depois, e depois ele volta para o presencial. Imaginaria pelo menos uma, né? Porque movimentar tudo isso do presencial, eu fico até me coçando aqui, não é para vender não, é para entender mesmo. Não, eu acho muito justo, até algumas coisas que a gente falou anteriormente, tipo no IBDI, é muito legal nessa imersão, né? De mostrar via tecnologia como parece um site dentro da Amazon. É incrível. Mas uma coisa que a gente quer, desde o comecinho, garantir, uma vez implementado esse programa, a gente quer garantir
que as pessoas tenham uma hora dedicada para treinamento. Perfeito. No momento que a gente começa, né, trazendo pílulas de conhecimento, trazendo a distância, fica muito mais difícil negociar. Já é difícil essa influenciar uma pessoa, um funcionário terceiro, já é muito difícil, Exato. né? Então, imagino que quando você vai pro digital, isso vai ficar mais distante ainda. Tem essa perda de controle. E tem essa perda também do engajamento, né? Desse encantamento que a gente perde ao não ter uma pessoa ali na sala facilitando essa jornada. Então, mas nem um videozinho depois de sustentação, nada ali depois. Algo que a gente pensou, talvez um spoiler assim, mas a gente pensou nesses módulos mais de compliance, né? Ou sustentação, né? Do tipo, É a parte chata, né? Compliance. Compliance. É sempre assim, né? Sempre Sempre assim, o compliance. Chata, Tadinho. O mal necessário manda um vídeo pra ele. Pô, né? a gente pensou nisso como uma jornada no trabalho, Tá né? bom. Então, todos eles trabalham com um scanner para fazer tudo acontecer, né? Fazer todo um mapeamento de onde a sua caixinha está nesse momento, é feito via scanner. Há a possibilidade de a gente fazer treinamentos no scanner. Mas quando a gente fala de integração, para mim é muito difícil envisionar eu também não, e eu concordo a contigo. falta da comunidade. Eu tenho que concordar com você. Eu só fico pensando assim, não para substituir, Sim. mas muito para potencializar. Então não seria uma coisa, eu vou parar de fazer isso para fazer isso, mas como é que eu complemento e potencializo ainda mais a experiência com o uso disso, entendeu? E é interessante agora que a gente ainda tá falando do produto, né? Eu acho muito legal, porque uma adaptação que a gente fez no Brasil é que há momentos em que passou um momento de pico, por exemplo, que a gente tem os associados que são assim, estão performando muito bem, tem um comportamento que a gente espera, assim, mostraram a que vieram fazer, a gente tem um momento de conversão. Nesse momento de conversão, a gente traz eles de novo para a sala de aula para fazer esse reforço do que, cara, quais são as oportunidades de carreira aqui dentro da Amazon? Qual é a nossa forma de trabalhar? Eu tô até tentando lembrar o outro módulo que a gente traz. Das nossas ferramentas de gestão de pessoas, porque agora ele é uma pessoa contratada direta da Amazon. A gente tem esse segundo momento, mas ainda assim ele tá fora do e-learning. Ah, legal. Mas a gente desenhou isso para Brasil. Não, mas tudo bem, eu já tô te fazendo pensar numa versão Gostei. 2.0, Não, 3.0. e a coisa, a gente fala muito do e-learning, né, no computador, no celular, agora e-learning no scanner, aí tá tirando onda. Não é? Aí outro nível, né? Ou alguma outra coisa, a gente tá chamando de e-learning, mas pode ser Scrubble, né? Não, e-learning no sentido de ser aprendizagem digital. À distância. Isso. Né? Tem que lembrar que e-learning não é bonequinho. É aprendizagem eletrônico, né? Exato. Agora vamos trazer um pouco os aprendizados. Dentro desse processo, o que você aprendeu e viu que deu certo e errado? Nessa tropicalização, o que funcionou, o que não funcionou. Nossa, assim... O que foi diferente? Foi realmente muito aprendizado também, porque eu acho que eu tive muita sorte ao longo dessa jornada, porque quando esse produto veio para mim, a jornada era, Bruna, implementa no Brasil. Tranquilo, vamos implementar no Brasil. Tranquilo. Não, tranquilo. 17 mil associados, que não é o colaborador próprio igual nos Estados Unidos. De Fortaleza a Porto Alegre. A gente traduz e tá tranquilo. A gente traduz e... Mas quando viram como foi no Brasil, as adaptações, falaram, Bruna, que tal o Sul Global para você? Essa jornada foi um desafio, mas o que deu muito certo nessa parceria foi que, certo e com desafios, foi que eles deram total responsabilização pra gente. Falaram, Bruna, olha só, a gente realmente não entende o negócio de vocês. O produto é seu. Nossa, nesse momento foi incrível. Porque a gente entende... Empoderou, né? Exato. A gente empodera a pessoa pra falar, cara, você é o especialista na sua região. Pra mim isso foi incrível. Só que o maior desafio foi, uma vez esse conteúdo caindo pra gente, a gente perde o suporte deles de desenho de conteúdo. Sim. Então teve toda uma jornada de aprendizado minha, na realidade, de sair um pouco da cadeira de gestora de programa para literalmente desenhar o conteúdo para as outras regiões. Primeiro aprendizado. A gente perdeu muito recurso. E os desafios se mantiveram o mesmo. Então, dentro dessa jornada, não só aprendi a ser designer instrucional, foi muito legal. Você não tinha essa prática? Não tinha essa prática. Para mim, sempre foi ser parceira de negócio, né? Desenhar as soluções com base na necessidade do negócio, mas nunca fazer ali o por trás das cenas, execução, exato. A gente contava sempre com parceiros para fazer isso. Em sua maioria internos, mas mesmo assim, parceiros. Até porque a Amazon não terceiriza nada, né? Não, a gente internaliza tudo que a gente pode. O Nilson acabou de perder sua venda. Oh, meu Deus. Tô pensando aqui, reflexões. Não, imagina. E um outro ponto também foi como a gente consegue manter os mesmos deadlines, as mesmas expectativas de lançamento com menos recursos.
Porque na época, quando me passaram essa notícia, meu diretor chegou assim, Bruna, é o seguinte, Estados Unidos não vai mais dar suporte pra gente. E ele esperava que eu ia falar, mas agora não vai entregar, não vai ter mais deadline, a gente vê isso no final do ano, e a gente tem 6 meses para lançar umas 6 regiões. Eu fiquei lá olhando para ele e falei, tá, você me vê algumas horas de trabalho do nosso instructional designer que era alocado para outro programa, tinha uma outra menina que tinha uma especialidade no programa que todo o nosso conteúdo mora. Ele olhou para mim assim e foi, sério que você não tá brava? É assim que você quer lidar com isso? Eu falei, sim, eu quero manter o deadline, eu entendo a importância do produto, mas eu preciso de recursos de outras pessoas, eu preciso do tempo deles. Ele falou, tá bom. Ficou fácil, né? Agora dá pra negociar. Então, eu acho que, primeiro isso, nessa resiliência de tentar ao máximo manter o deadline sem que eu impacte a experiência do cliente, porque eu sei quanto é crítico quando a gente fala de onboarding, quando a gente tá se comprometendo com tantas regiões, mas que eu tenho que soltar um pouco das coisas. Curioso. Eu sou capaz aqui de presumir que eu acho que você só foi resiliente porque você estava comprada e encantada com a solução, porque isso é nítido, você já falou, né? Fica fácil de ver o quanto você é apaixonada pelo produto, e talvez você fale, não, beleza, eu vou entregar. Alguns desafios no meio do caminho, algumas pedras no caminho, mas eu vou fazer. Missão dada é missão cumprida, mas eu acho que tem um pouco a ver com essa tua conexão até a nível emocional com a entrega, né? Você comprou a missão, então imagino que acho que até o insight para quem está ouvindo se você estiver encantado com a tua solução, né, não vai ter desafio aí que te segure, né? Exato. E até uma curiosidade sobre a história do produto, né? Pô, eu, enfim, entrei na Amazon faz uns 4 anos. A minha jornada de onboarding foi no meio da pandemia. O meu gestor, ele sentava no México, ele nunca me viu presencialmente durante esse período. Aí foi online. Tá vendo? Aí foi online. Eu falei. Droga. Não, eu falei. Tinha que ter alguma coisa, não é então, possível. Assim, é isso. Essa conexão emocional vem justamente daí, porque eu sabia que quando eu entrei não foi a melhor experiência de onboarding. Não tinha nada que pudesse fazer para ser uau, extraordinário. Eu queria que isso aqui desse muito certo para hoje pessoas que estão ali, cara, movendo caixa, né? Fazendo seu pedido acontecer. Tinha que ser especial para eles. Então tem esse nível aí de conexão, sim. E na pandemia o negócio não parou também. Não parou. Foi um negócio essencial. O que eu acho legal é que assim, você teve o exemplo, e engraçado na minha experiência profissional algo parecido, o exemplo do que não fazer. Então o onboard que você recebeu, você falou, não, isso aqui não é o que eu vou entregar algo muito melhor do que isso. Exatamente. Agora eu entendi por que não tem online. O seu foi online. Tem o meu emocional. E marcou ela negativamente. Exatamente. Não, brincadeira. Mas assim, tem esse desafio fundamental que a gente perdeu recursos no momento que a gente viu que agora o programa é nosso. Tomamos a responsabilidade, mas tomamos também todas as broncas. E para além disso, a gente está falando também de uma solução que, olhando para o Brasil, nada pode ser feito em inglês. Óbvio, a gente não tem, né, esse nível de fluência no país. Entendi isso. Não entende. Tem esse contexto também que eu tenho que, na realidade, desenhar um produto para aliviar a dor de entrar numa empresa americana. E quando a gente fala da Amazon, a gente está lidando ali com operação, falando de KPIs, falando de safety ao invés de segurança. Por quê? Porque tá no dia a dia, tá no DNA. Qual é a primeira sensação de associado que entra? Fala, cara, isso aqui não é pra mim, eu não sei inglês, eu não posso. Então a gente desenha também uma jornada que fale, olha, esse aqui é o nosso linguajar, a gente vai te ensinar com o tempo, tá tudo certo. Garra na nossa mão e a gente sabe o que é difícil. Mas faz parte do nosso dia a dia. Então, aos poucos, a gente vai aculturando eles nessa jornada também. De entender que não é esperado que você seja fluente, mas que a gente vai usar esses termos no dia a dia. Mas você vai escutar last mile, e aí você vai ter que sacar o que é isso aí. Né? Mas a gente vai contextualizando também as pessoas. Um outro ponto, né? Quando a gente fala do Por Trás do Sorriso, do Behind the Smile, ele vem também como, de certa forma, uma mudança cultural. Né? Ele vem muito conectado ao princípio de liderança mais recente, que é buscar ser a melhor empregadora da Terra, mas também... Ei, você falou que tinha eu fiquei curioso, assim, até anotei que estava aqui, você falou que eram 2 novos, aí você falou que um deles era buscar ser a melhor marca empregadora, e a escala traz responsabilidade. A escala traz responsabilidades cada vez maiores, né? A gente tem uma escala global, a gente tem que ser mas o nome é esse, a escala traz responsabilidade. Sim, eu tô tentando fazer uma tradução direta na minha cabeça do inglês. Do inglês, Você mesmo tem que traduzir. É um desafio também. De empregador, você deve ser um dos maiores do mundo, né? Sim, a gente é o segundo. A gente tá logo atrás do Walmart globalmente. Em números, né? Mas você quer ser a melhor, isso que eu acho legal. A gente quer ser a melhor. Para as pessoas, não é pra... E se comparar com o Walmart, a gente sabe que as histórias lá não são...
Então, Exatamente. a experiência é tão boa quanto a Sim, a gente precisa reverter diversos cenários, porque a gente é visto também como uma empresa de logística, né, muito focada em resultado. A gente está aqui pelas pessoas que fazem esse resultado acontecer, a gente precisa dar um passo atrás. Então, essa mentalidade também que a gente está buscando mudar para operações. Legal. Porque já é um cenário desafiador. Uma coisa é eu olhar para um onboard para as pessoas que estão no escritório, que, digamos, tem mais tempo, tem mais investimento na sua trajetória de aprendizagem. Cara, o associado a gente tenta reduzir ao máximo, mas agora a gente quer falar de cultura, então a gente precisa expandir isso. Como? Deixando claro que a gente tem um investimento, um retorno em diminuição de attrition, né, de turnover da pessoa saindo do site, um aumento em retenção, um aumento na experiência, porque é fundamental que a gente mostre para eles que a experiência do associado está melhorando com base no onboarding. Acho então que ela tem tá falando tudo de isso. resultado, hein, Charles? Ô, gente, você me desculpa. Não, mas é porque é um momento dele colocar um chapéu aqui. Chapéu de CFO, né? CFO malvado. Essa aqui, Tava se faltando. CFO malvado na Amazon é difícil. É difícil, É difícil pelas escalas, mas tudo bem. Não, já sei. Manda. Já sabe. Olha, ele costuma desafiar quem Vamos tá lá. aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ser aquele CFO coração de gelo, tá? Aquele que só quer saber de número, só quer saber de resultado. E assim, eu entendo o tamanho do nosso desafio aqui, 17 mil pessoas, tudo mais. Mas assim, vamos botar isso tudo para ser um vídeo. Vamos fazer isso tudo ser online. É muito mais barato, muito mais rápido. Assim, beleza, a gente dá aquela palestra inicial de meia hora, mas assim, olha a economia na escala que a gente tem se for online. Por que a gente gasta tanto dinheiro no presencial? Ótimo ponto. Quando a gente olha, Richard, para nossa jornada de onboarding, para nossa... Ele virou CFO malvado. Vamos, para poupar É? o Richard, vamos falar que ele é Bob. Gostei. Bob. Bob, CFO Bob. Vai lá, CFO. Bob, precisamos entender que quando a gente olha pro cenário da região que a gente tem, e também pro bem-estar do nosso site, isso também é pautado nos números de pessoas. A gente sabe que, com base na implementação do Portal e Sorriso, a gente teve uma diminuição de 1,5% no nosso attrition. Isso, pautado no custo de contratação dos nossos associados, aí eu não vou abrir o número, mas perceba, a gente Reduziu tem... 1,5%, é isso? 1,5%. Na rotatividade. Exatamente. De 0 a 45 dias. Anota aí, Bob. Já estou fazendo Entende, a Bob? conta. Estou aqui fazendo a Então, conta. assim, quando a gente olha para esse custo diminuído na contratação de novos associados, que hoje, ao invés de terem que passar por um retreinamento, então, deslocando horas de dedicação do nosso time de Field Learning, a gente garante com que a gente tenha uma diminuição não só com o custo de contratação, mas também na hora de dedicação dessas pessoas. Então, é fundamental que a gente pense também não só no curto prazo, mas no longo prazo de ter essas pessoas aqui com uma qualidade melhor. A gente viu também com base nesse investimento em engajamento, retorno na realidade, na produtividade, porque as pessoas estavam muito animadas para aprender. Isso eu realmente não estou inventando. As pessoas estavam muito animadas para estarem no site e realmente entenderem, como é que eu faço, então, da melhor forma possível, a separação dos itens, né? O que é, então, o site, essa vivência de segurança que vocês tanto falaram no meu onboarding. Então, isso vai muito além. Redução de erro também, né? Exatamente. De segurança, de Bob, entrega. cadê a malvadeza? Calma aí, ela já me ganhou na redução de turnover e aumento de produtividade. O Bob a gente teve realmente um throughput maior, assim, olhando para o nosso período de pico, a gente sai de um throughput ali que beira os 98%, né, do quanto a gente consegue a capacidade de envio dentro de um dia, para chegar a 110. As pessoas estavam excedendo, na realidade, o volume que era esperado delas em produtividade. 12% a mais de produtividade. Porque elas se viram... a mais. Exato. Elas se viram engajadas, elas viram sentido. Tá, então o que você está jornada. dizendo o que é legal disso, assim, peguei algumas coisas da tua fala. Primeiro, assim, o processo de encantamento sendo feito no início, a disposição para as pessoas na hora de aprender o conteúdo de fato, que são as tarefas, né, como separar as boas práticas, evitar erro e tudo mais, ela está muito mais aberta e querendo aprender do que se você só chegasse direto ao ponto e igual era o cenário anterior, né? Exato. E além disso, o processo de encantamento faz com que a pessoa queira entregar, ela não está mais, né, vou fazer meu dia e acabou. Né, ela acaba excedendo a meta dela, na verdade não está nem pensando em meta, ela está entregando a mais e está feliz com isso. Porque ela se sente conectada, ela se sente pertencente. A gente fala muito do nome integração, a integração virou um speech organizacional. Integração é realmente fazer com que as pessoas se sintam parte daquele site, né, daquela jornada.
Então, o Por Trás do Sorriso tem essa missão também de realmente integrar eles na missão da Amazon. E também com as pessoas do site. Não é à toa que ele é facilitado por pessoas que já estão lá, e a liderança também vem para dar as boas-vindas. Falando da jornada deles, falando do, cara, como eles cresceram lá dentro, porque a maioria dos nossos líderes de base vem também, né, da contratação interna. Então, tem todos esses cuidados que olhar para a pessoa e para a comunidade, auxiliar na criação de comunidade, auxilia em retenção. Pode parecer óbvio, né? Mas eu queria ouvir agora um pouquinho do Bob. O que você me diz disso tudo? Então, na verdade é o seguinte, Pode falar. A gente estava aqui na diretoria aprovando uma nova planta e eu tinha cortado a área de treinamento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar ela. Ótimo. Porque de 12% aumento de produtividade, 1,5% de... Já fiz a conta aqui, paga o metro quadrado, paga o time, Temos paga uma nova tudo. sala de treinamento, Tem então? uma nova sala de treinamento sem computador. Sem computador? Claro, eu quero que seja presencial. Não, você vai ter um data show, tá? Mas não vai Perfeito. ter, né? Ele tá dizendo que ele Nada de comprou escândalo. a ideia do de ser presencial. Sensacional. Exatamente. Fico muito feliz. Então, o orçamento aprovado. Muito obrigada, Bob. É realmente um belo investimento. Mas é isso, assim... É o que a gente sempre fala, investir nas pessoas traz retorno. Sim. E felizmente, acho que também os dados, a quantidade de dados que a gente consegue mapear e também apoio de pessoas que foram também compradas nessa ideia do Por Trás do Sorriso, auxiliam. Porque quando, e até outro ponto, e um grande shout-out aí, espero que ele ouça, Bruno em específico, a gente tem lideranças de learning que executam esse programa no dia a dia, que olharam para o produto, viram o valor e falaram, cara, deixa eu investigar aqui se tem mais algum impacto em operação. Né? Porque hoje eu estou olhando para a attrition. Eles estão olhando para o dia a dia do trabalho deles, né? Os resultados e métricas do site. Foi justamente no Brasil que a gente viu que o Behind the Smile traz, sim, resultado operacional. Muito além do que a gente esperava. E o Bruno é quem? Bruno é nosso líder de aprendizagem no nosso site de Brasília, que garante com que todos os nossos associados entendam a parte técnica e executem o trabalho dele. Então, Então, parabéns aí, grande parabéns aí, né? Ainda bem que Bruno. não se é fogo. Não, imagina. O nome do Bruno é Bob. Bob, Imagina se fosse Bob. Um Não, muito por isso que bom. eu fui pro nome em inglês, para não ter Exatamente, problema. Não tem problema. Mas vamos lá. Agora eu queria mudar um pouquinho a marcha aqui e fazer a pergunta que a gente faz em todo episódio. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? A revolução da aprendizagem, para mim, é começar realmente com um problema de negócio com soluções pautadas em pessoas. A gente olha muito para o problema de negócio pautado em processo, em realmente estruturação de uma comunicação mais restrita, né? A gente olha muito para mecanismo. Embora mecanismos são fundamentais, e, trabalho na Amazon, a gente fala muito de mecanismo, se a gente não tem uma solução que realmente olha como a gente consegue engajar a pessoa, eu não conto que esse mecanismo se sustente sozinho. A gente fala muito hoje da AI, da tecnologia. Ela ajuda, mas ela não sustenta nenhuma mudança que realmente seja de longo prazo. Sim. Quem sustenta a mudança de longo prazo é a pessoa. Sim. Então, eu acho que é isso. E o Por Trás do Sorriso me veio justamente com essa caixinha na minha cabeça perfeita. A gente olhou para um problema muito sério de attrition, que a gente engajou as pessoas certas no momento certo, com um conteúdo que mostra a importância delas nessa jornada, para aí sim resolver um problema de negócio. Então, perfeito o que você trouxe, eu gostei bastante. Espero que alguém esteja ouvindo aí pegou o que você falou, porque começar pelo resultado de negócio, a gente fala tanto isso aqui, né? A gente fala, cara, foca em resultado de negócio. Mas olha que interessante, aí você trouxe esse prisma, né? Mas a solução tem que focar, tem que pensar nas pessoas. Isso, não no processo. E curioso que o CFO, o problema começou como rotatividade. Rotatividade dos associados, era o attrition, né? Então, assim, os associados iam embora. Então, só falta de reter. Não, cara, e assim, é por isso que eu aprovei o budget. Aprovou o budget, tá certo. Agora ele é o que é o crédito, né? Que é ele que tá pagando. Exatamente. Temos um sponsor. Inclusive, já mostrei pro Jeff e já comprou a ideia. Então, muito bom. por causa do seu projeto, eu acabei de ser promovido. Um prazer ajudar nessa jornada. Como ele é, né? É isso. Brincadeira. Não, fica tranquilo. Muito bom. Mas vamos lá. Agora, assim, eu acho que resposta muito boa. E agora a gente queria saber quem é a Bruna. Show. Né? Fora da Amazon, mas tanto fora quanto dentro do LinkedIn. Fechado. Então vamos lá. Sim. E aí vocês vão me guiando também, se eu estiver indo na direção que vocês esperam. Mas sou Bruna. Tô hoje com, na realidade, 7 anos aí trabalhando dentro de Learning Development, treinamento e desenvolvimento. Tanto dentro de empresas centenárias, startups, e hoje, felizmente, na Amazon.
Sempre trabalhando na umbrella ali, no guarda-chuva de América Latina, que felizmente se expandiu para ser todo o sul global. Então, é uma pessoa que particularmente gosta muito de aprender sobre culturas. Para mim, me brilhou muito os olhos e expandiu muito meu horizonte quando eu tive a oportunidade de estar na Arábia Saudita, no Egito, em Dubai. Então, outra curiosidade, sou apaixonada por aprender novas línguas. Árabe é uma delas que agora eu tô tentando. Ah, que legal. Cara, muito difícil, mas é algo que eu sou apaixonada. Apaixonada por esportes. Então, quando eu não estou no trabalho, provavelmente eu tô jogando basquete, aprendendo algo novo, nadando, é algo que me encanta. Sou carioca, vascaína não praticante. Estou três cariocas. Três cariocas em Dois mesa. vascaínos. Dois vascaínos. Ah, é? Eu sou vascaíno não praticante Você como não ela. Perfeito. Eu A sou gente como sabe muito ela. bem por quê. Sabe. Eu sou botafoguense, tá? Então eu era não Botafoguense, tudo praticante bem. até ano passado. Até ano passado. Aí ano passado, entendi. O Richard não falava de Teve futebol motivo. por 20 anos. Aí do nada ele começou a falar: Richard, o que é isso? Você gosta de tanto assim do Botafogo? Apareceu de Por que repente. será? Por que Foi será? até o final da Libertadores. lá na Nunca Argentina. falava nada de Ah lá. futebol. Né? Sacanagem. Então eu sei o que é não praticar. Quer dizer, sabia. Agora você pode, Agora você tem um porquê. É. Eu não tenho esse porquê ainda. Mas é um pouquinho disso, assim, apaixonada mesmo por basquete. Normalmente eu torço pelo Miami Heat. Eu sou Magic. Magic. Assisti um jogo justamente do Magic, do Chicago. É feio, hein? Assim, Ele vai falar só Magic e não praticante ultimamente. Perfeito. Não, é que eu morei em Orlando. Morei 11 anos faz sentido. em Orlando. Então, Aí tudo bem, tá perdoado. aí, É muito bom. Mas é isso, é um pouquinho disso. legal, muito bom, muito bom. Eu acho que dá para ver essas suas paixões e ver tudo que você aplicou dentro do onboarding aí. Então, Obrigada. acho que dá para fazer o link, esse gancho final aí. E Bruna, queria te agradecer aqui, né, pela participação, por ter dado tantos insights. Eu acho que a gente é tão curioso, né, como um bom cliente aqui da Amazon, a gente é curioso que saber o que está nos bastidores. Você deu uma aula aqui e a gente não tem a menor ideia de tudo que se passa nesses bastidores. E eu acho agora que... eu sei o que está por trás do seu sorriso. Aí, verdade. Gostou? Gostei, muito bom. Gostou? Você tá bom hoje, cara. Você tá inspirado, tá inspirado. Fico feliz. Mas isso. muito legal, E parabéns. se as pessoas quiserem fazer um benchmark, como que elas te encontram? LinkedIn? Claro. Qual é o melhor meio? Pode entrar em contato comigo direto no LinkedIn, assim, por mensagem. Normalmente sou bem responsiva. Em momentos de pico, dentro da Amazon, é um desafio. Mas eu tô sempre por lá. Qual é o seu arroba para as pessoas te procurarem? Bruna-Belotti. Uhum. Então, bem fácil de lembrar. Belotti com 2 L's e TI. Essa é a parte difícil. Mas tô sempre por lá. Não posto muito, mas eu tô sempre bastante responsiva. Legal. Mas é isso. Muito bom. Muito obrigado. Muito Mais obrigado. uma vez pela essa aula aqui que você deu hoje. Vamos junto. Prazer. Obrigado. Obrigadão. Nilson, Uau. que aula, né? Eu achava que eu só apertava o botão e o pacote já chegava lá em casa, Pois né? De repente que E tá... daqueles 6 bilhões de pedidos, eu acho que uns 10% é seu, né? Deve ser, cara. Só Deve de- ser, cara. Com as Uma coisas... madeira, fralda. fralda, de não ter que É. sair de casa, essa vantagem que a Bruna contou É. pra gente. Eu vivo essa vantagem, E né? agora a Uso. gente entendeu o que está por trás dessa Muito bom. logística, né? E o que faz o processo de aprendizagem. Eu acho que a melhor parte foi como que isso encaixa com resultados. É. Né? Redução de turnover, aumento de produtividade. É o próprio jeito que a Bruna respondeu, né? A revolução da aprendizagem. Começar pelo resultado de negócio e então focar em alguma solução que pense nas pessoas, né? Pô, foi fácil vencer o Bob Foi hoje. o Bob hoje não deu, né? Anotei também aqui, Richard, bem rapidinho, né? Trabalho duro, se diverte, faz história. Adorei essa tríade. Né? Uma coisa que eu achei bem interessante, toda essa preocupação com o processo de encantamento, utilizando muito depoimentos. Então, às vezes você fala, eu tenho que passar conteúdo. Às vezes você só tem que passar com algumas pessoas na organização se sentem bem por fazer aquilo e já vai ter um impacto. Vai ter a parte de tarefa, só tem que que ter, você tem que conquistar a pessoa, né? É um pouco o 3Hs que a gente fala. 3Hs, Né? Que exatamente. começa pelo coração, depois cabeça e mãos. E eu achei tão interessante assim, que você poderia imaginar que, né, a Amazon lá na América do Norte, Estados Unidos, vai querer dominar. Não, eles empoderaram a Bruna e deram autonomia para ela desenhar um projeto tropicalizando e respeitando as particularidades aqui do E Brasil. eu acho né? que isso aí pode ser que não passou tão explícito, mas Destacado, né? destaca, mas provavelmente é uma grande parte do sucesso. Da cultura deles. Porque eu me lembro que a gente falou aqui, foi um case premiado ano passado, e a gente já conversou com ela Quando a gente fala sobre premiado, case. é o prêmio nosso da Revolução da Aprendizagem. E eu lembro uma vez que ela falou assim pra mim, os americanos não sabiam que o conteúdo não podia ser em inglês. E aí você fala,
Imagina se não desse essa autonomia. Para ela exatamente. Então, eu acho que isso foi crucial para o sucesso. Muito bom. Tem muita coisa aqui, né? Eu acho que é tanta coisa que vale a pena ouvir de novo o episódio para finalizar as anotações. Com certeza. E, Nilson? Vamos lá. Como que as pessoas te encontram? Eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_Figueiredo. Pode mandar mensagem lá pra gente trocar experiência e me conta o que você anotou aí, qual foi o insight que você tirou desse episódio. Né? E vocês podem me achar @RichardoShow nas principais redes sociais e também não deixe de seguir a Revo. @SomosRevo. Exatamente. E Nilson, qual será o próximo episódio? E aí? E no próximo episódio, vamos derrubar o LinkedIn. Opa! Pois é, vamos falar com o segundo melhor perfil do LinkedIn. Obviamente, segundo, porque só depois do meu. Não, brincadeira. Estaremos com o Luciano Santos, que é um grande influenciador, grande amigo, autor de livro e palestrante. Muito bom. E vamos falar sobre carreira, protagonismo e carreira. Sobre a importância de você ser protagonista e assumir o controle da sua carreira. Ou como ele fala, você ser egoísta com a sua carreira. Não perca, porque realmente vai ser um episódio revolucionário. Com certeza. Tá imperdível, pessoal.